E temos Tudo aqui bem. o nosso querido Wilson, que já é conhecido por vocês aí do Papo Antagonista, e está aqui com a gente para explicar. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, acabou de conceder uma coletiva de imprensa, falou com jornalistas aí sobre a formação dos ministérios e a perspectiva que ele tem de anunciar os nomes, não é isso, Wilson? Para o próximo dia 12, possivelmente, né? Depois da diplomação. Como é que você avalia que vai ser, Wilson, a partir de agora? Então, Kis, vamos lá. O presidente eleito Lula, ele deixou muito claro nessa entrevista coletiva que ele já está com o ministério dele na cabeça, já está tudo montadinho. Vários nomes nós já sabemos, tá? Já existem. Tirando um detalhe ou outro, de fato, você tem, por exemplo, Flávio Dino, que provavelmente deve ser anunciado como ministro da Justiça, você tem uma disputa ali pelo agro, que pode ser entre o Fávaro e o Nery Geller, muito provavelmente o Fávaro, ele deve ser o próximo ministro. A dúvida é Fazenda, porque existe uma ala do PT que defende o Fernando Haddad como ministro da Fazenda e existe uma ala mais pragmática do PT que defende um nome mais técnico para essa função. Há um outro caso ali, na Casa Civil e também Defesa, que o PT ainda avalia como é que vai ser essa composição. Mas a questão que o Lula colocou agora há pouco, e para você que nos acompanha nesse momento, que é importante que isso fique muito claro, é que ele já tem uma ideia da composição de pastas e da composição de partidos que vão ajudá-lo a governar nesse mandato Lula 3. Está com 80% na cabeça, né? Então ele já está ali com as coisas meio já certas, já está ali com o tabuleiro mais ou menos montado. E tem um detalhe que é interessante, que a gente tem noticiado aqui no site, é que nessa composição, MDB deve ser agraciado com 3 pastas, o PSD do Gilberto Kassab com 2, fala-se do União Brasil com mais 2 pastas, e também Republicanos é um partido que pode ser agraciado, Republicanos, que fez parte da base do Jair Bolsonaro, que também pode ser agraciado com uma pasta. Então, essa composição, essa montagem da esplanada dos ministérios, pelo que o Lula falou agora há pouco, ela já está muito transparente na cabeça dele. Outro detalhe que eu achei interessante nessa coletiva, só para fechar rapidinho o comentário, é o seguinte: ele disse nessa coletiva que ele conversou com agentes políticos de oposição que trabalharam pela vitória de Jair Bolsonaro para fazer essa composição. Então, essa é uma sinalização importante para partidos, principalmente como Podemos e União Brasil, que são partidos que fizeram essa oposição ao governo Lula e são partidos considerados antipetistas. Então, nessa configuração, Kis, é importante que o Lula ele faz nesse momento um aceno a essa oposição ou ex-oposição para conseguir ter uma base de sustentação no Congresso mínima para que ele possa conseguir governar nessa largada já no início do ano que vem. Inclusive, o líder do União na Câmara dos Deputados anunciou que eles só aceitam ceder apoio ao governo se houver aí uma contrapartida, né? Que seja ou participando das políticas do governo ou também, talvez, ministérios. Como é que você avalia que vai ser aí? 2 ministérios para a União? Será que eles vão ceder isso? Olha, vamos lá. Essa questão do União Brasil, ou da União Brasil, dependendo do termo que você concorde, né? Se você concorda com o partido, se você concorda com a palavra União, a gente precisa deixar muito em mente que, no caso do União Brasil, existe uma ala que é uma ala antipetista, que é uma ala formada ali pelo Sérgio Moro, pelo Ronaldo Caiado, pelo Mendonça Filho, enfim, essa ala ela não vai concordar de uma adesão automática. Só que isso não significa que o Lula, ele nessa composição com a União Brasil, ele não consiga trazer para a base do governo pelo menos metade da bancada. E numa bancada de 59 deputados, você ter ali em mãos 30, 31, 32 votos, é uma força, exatamente, né? É uma força política significativa. Você não pode, principalmente para efeito de aprovação de emenda constitucional, que você precisa de pelo menos 308 votos. Isso na Câmara, no Senado são 49. Então, você fazer essa sinalização de entregar 2 ministérios ali para a ala da União Brasil, que é uma ala um pouco mais petista, e aí eu estou falando do Elmar Nascimento, eu estou falando do Efraim Filho, senador, deputado que foi eleito senador, eu estou falando do senador Jaime Campos de Mato Grosso. Então, existe uma ala da União que topa encarar, né, topa fazer parte do governo Lula. Agora, o Elmar Nascimento, quando falou para a gente ontem que ele não vai fazer uma adesão automática ao governo Lula, ele deixou muito claro o seguinte: olha,
topo fazer parte do governo, porém, entretanto, contudo, todavia, eu preciso participar das políticas públicas e o PT precisa garantir para mim que vai ter uma postura pragmática, principalmente em relação à economia. Esse é o principal ponto, e essa é a principal preocupação desses partidos de centro-direita para fazer uma composição com o governo Lula. Wilson, para encerrar, aproveitando sua participação aqui, é sempre muito importante. O Wilson tem um perfil de analisar aí os bastidores do Congresso, sempre uma análise muito crítica, muito pertinente aqui ao programa. Eu senti na coletiva dele uma preocupação muito grande do presidente em tentar assegurar que ele fará um bom governo, né? Parece que ele tem recebido aí muitos questionamentos em relação à possibilidade de ele fazer um bom governo, e ele assegurou que vai fazer o melhor governo que já fez e o melhor governo que o país teve. Você acha que ele tem sofrido uma pressão, especialmente aí do mercado, em relação ao governo dele? Então, a questão do governo Lula, o Lula ele reassume essa função de presidente da República para tentar apagar todos os traumas dos últimos anos e para tentar passar para a população uma imagem de que, olha, eu fui preso de forma injusta. Eu não vou entrar aqui no mérito se foi justo, se não foi injusto, enfim, essa é uma outra discussão. Mas o fato é que o PT ele assume essa gestão para tentar passar uma borracha no processo da Lava Jato, né? Eu acho muito difícil que eles consigam. Sinceramente, eu acho muito difícil. Mas a disputa de forças ali no Congresso Nacional, você tem no Congresso de centro-direita, né? Eu até falei isso hoje pela manhã no Morning Call com o Rodrigo Oliveira. Você tem um Congresso de centro-direita, um Congresso um pouco mais conservador, ele vai funcionar como um freio para o Poder Executivo. E, de fato, nessa gestão, você vai ter o que a gente chama de break and balance no sistema democrático, né? Você tem um sistema de freios e contrapesos e que vai ser muito tenso, né? Ele vai ter uma tensão constante, principalmente na Câmara dos Deputados, né? Calcula-se aí que a bancada conservadora seja de entre 200 e 250 deputados. Então, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa para 513. Então, assim, Então, o governo Lula vai tentar fazer vai fazer algumas sinalizações para o mercado, já começa a fazer. A própria PEC da transição, imaginava-se que seria uma PEC de 190 bi, o PT já topou que seja uma PEC de 150 bi com vigência para 2 anos, a priori se imaginava que seria uma vigência para 4 anos. Isso. Então, já houve uma sinalização, e isso deve ser a constante do governo Lula. O governo Lula vai tentar sempre colocar um pouquinho a mais, mas aí o Congresso, o mercado... Aquela gordurinha básica, né? Para tentar ver se passa. Mas política é isso mesmo. Política, isso não é novidade, né? Isso não é novidade. Na verdade, o governo Jair Bolsonaro foi um governo novo, porque como houve muito tensionamento, então a gestão Jair Bolsonaro ela foi calcada nessa tensão. Olha, vai ser do meu jeito, ponto, acabou, né? Utilizando uma expressão do próprio presidente. E é isso, e o Congresso que engula. Na gestão Lula, não, vai ser sempre isso. Sempre vão apresentar uma proposta um pouquinho mais flexível, aí no Congresso vai dar aquela tesourada, vai cortar um pouco, tira a gordura, e é isso. Eu acho que a gestão Lula, existe uma vontade do PT de fazer uma gestão, só que é uma gestão que ela vai ser o tempo todo monitorada e policiada. É uma coisa que inclusive, nós falamos no papo sempre. Vai ser uma gestão extremamente fiscalizada. Cada passo do Lula vai ser fiscalizado com lupa, porque o passado, ele condena o PT. Sim. Esse passado é um passado que condena o PT e há um clima de desconfiança muito grande, principalmente no Congresso Nacional. Por isso, essa incerteza e a vontade dele de mostrar que fará um bom governo, né? Uma coisa é a vontade, né? Outra coisa é a prática, né? E aí, enfim, o Lula vai ter que lidar com isso, vai ter que lidar com a desconfiança. Só para fechar aqui, Kiss, eu lembro de um deputado que ele me falou ontem, numa conversa por telefone, e ele me falou uma frase que eu acho que ela é interessantíssima, e você tocou nesse aspecto. Ele falou: Wilson, o governo Lula vai ser aquele caso clássico do cidadão que foi pego em flagrante pela esposa, né? E o cara tá tentando se redimir, e o cara é perdoado, tá tentando se redimir, sabe? Vai ser nesse cenário. Tipo assim, o cara foi pego em flagrante. Mas não pode dar deslize. Não pode dar deslize, porque aí numa segunda, aí, meu amigo, desculpa, calma, é divórcio e é isso. É isso mesmo. Então, fizemos uma análise aí da coletiva de imprensa que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva cedeu.